Boa noite, pessoal que está chegando. Daqui a pouco a gente começa, viu? 7h05 no máximo a gente começa. Paulo está aí. Paulo quer participar hoje? Paulo da Impulso. Sempre. Muito bom. Tá aí uma área que eu quero aprender, licitações. Será que vale a pena? Vamos descobrir na aula agora. Bom, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Para a gente começar aqui, não demorar tanto, o tema hoje é bem interessante. Bom, então vamos lá. Pessoal, boa noite mais uma vez. Para quem ainda não participou, toda semana a gente promove uma aula, um debate, uma conversa, uma discussão, tá? E sempre que é possível, traga alguém, a gente troca algumas ideias, traga algum especialista da área. E essa semana foi uma votação aí bastante interessante. O pessoal do grupo votou em licitações, é um tema que sempre alguém comenta alguma coisa, então acho que vai ser bem legal essa troca. Peço que vocês compartilhem, né? Quem já participa, compartilhe com a gente. Quem ainda não participa, tire suas dúvidas. Acho que a ideia é justamente isso, que a gente possa conversar e trabalhar juntos, tá? E eu hoje não vou falar sozinho, vou trabalhar aí com o meu amigo Natan, é um parceiro já de longa data. Natan fez um procedimento, não vai poder aparecer na câmera, ele estava me contando aqui agora, mas depois eu posso passar o WhatsApp dele, enfim, posso colocá-lo no grupo e a gente vai participando aí, conversando e trocando ideias, tá? Então, sejam bem-vindos, boa noite mais uma vez. Natan, quer falar, testar seu áudio, ver se está tudo bem? Vou testar aqui. Tá todo mundo me ouvindo, pessoal?
Certo. Sim. Como o Alan já fez a introdução aqui, né? Trabalhando com ele praticamente há um bom tempinho já. Minha experiência com licitação tem mais ou menos 5 anos, porém de agenciamento de viagem inédita, né? Já trabalhei nos outros setores. E de todos os setores foi o que eu mais gostei. Tem bastante, é bastante direto, bastante dinâmico. As outras que eu trabalhava tinha muita peculiaridade mais difícil, documentação. E realmente a agência de viagem é uma coisa que, ao meu ver, sou suspeito para falar, mas vale muito a pena participar na compra de fornecimento de serviço para o órgão público, né? Show. Nathan, eu vou ficar com os slides e vou passando aqui e você me avisa quando tiver que passar, tá? Tá ok. Então, pessoal, só um combinado aqui. Podem parar a hora que vocês quiserem, tirar alguma dúvida, pode levantar a mão que a gente para. E é um bate-papo, então não tem necessariamente que seguir um protocolo, tá? Acho que fica até mais fácil quando vocês vão tirando dúvidas ao vivo e eu vou acompanhando aqui com vocês, beleza? Para responder ali a pergunta do nosso amigo que falou se vale a pena vender, eu creio que vale sim. É, Como eu trabalhei já em muitas empresas de licitação, muitas das empresas trabalham exclusivamente para venda do governo. Porque aqui eu já falo no início, né, o mercado bilionário. É muita demanda, independente da área, junto com as compras recorrentes, como tem muita demanda juntamente, tem compra todo dia, tem disputa todo dia. É um mercado que até me... Alguém está com uma dúvida aí? Pode falar. É só para deixar uma questão, né? Eu já trabalhei com prefeitura, não sei se é a mesma coisa, mas o pagamento vinha em empenho, é uma dor de cabeça aqui. Então eu meio que tenho uma parte ruim aí de trabalhar com eles, eu não sei se é o mesmo que vocês vão citar e como que vocês vão fazer aqui, mas prefeitura a gente até evita. Isso aí eu acho que varia muito de órgão para órgão, né? A parte de precificação, assim, de pagamento, eu geralmente não trabalhava muito, né? Era mais a parte operacional mesmo, de elaboração de proposta, manda de documentos, esse tipo de coisa. Mas eu não sei se isso pode ter sido na lei antiga de licitações, não sei se faz muito tempo isso. Um ano. Não, mano. Então já é Ô, bastante Paulo, tempo. eu vou contar um pouquinho também da experiência aqui, como operação, e aí a gente vai comentar isso, mas está dentro do, vamos dizer assim, do, do pacote, né? Está dentro do risco da operação. Toda operação tem um risco, mas a gente também vai citar isso daí com certeza, tá? Uhum. Aí também tem a parte aqui da estruturação de cliente e diversificação de carteira, né? Que é uma coisa muito boa. Muitas vezes acontece de depender só da iniciativa privada, a gente acaba tendo picos, né, de sazonalidade, esse tipo de coisa. E com a compra governamental não funciona assim, é um fluxo contínuo, progressivo ao longo do ano. Isso claramente varia conforme o valor do contrato que foi a ser assinado, né, mas geralmente é bem planificado assim, essa parte de fornecimento de serviço. Ela é bem escorrida ao longo do ano inteiro. Acho que essa parte pode passar, né? Aqui a gente já vai focar mais ou menos nisso de novo, né? O que uma agência tradicional faz é justamente isso na iniciativa privada. A parte de demanda espontânea e irregular, né? A prospecção de cliente, às vezes tem um cliente que faz uma baita de uma compra e não retorna, alguns vão ser recorrente, enfim. Isso não acontece, como eu já falado já em licitações, né? Licitações, assim, venceu o contrato, a prefeitura vai estipular um prazo ali de... Isso vai depender do contrato, geralmente é um ano, né? Um ano, 2 anos. E ela vai consumir isso. Pode ser que tenha algum, por exemplo, já aconteceu nela, alguma prefeitura, algum órgão falar assim, olha, vamos assinar logo, a gente já tem uma demanda já para de início e tal. Mas isso é bem caso à parte. Geralmente o consumo do contrato ao longo do tempo, ele é bem progressivo. Aqui a gente também vai falar um pouco ali do modelo proativo, a pasta documental sempre organizada. Isso é uma coisa que é crucial na parte de licitação. Isso é uma coisa boa, inclusive, né? Que a gente sempre tem um controle muito grande da empresa quando participa de licitação. Toda a parte de declaração, toda a parte contábil da empresa, ela tem que estar sempre em dia, sempre atualizada. Então, tu sempre começa a ter uma granularidade muito boa do que acontece dentro da tua empresa.
Ali fala também do controle de garantia e obrigação contratual, né? Obviamente que a gente vai ter que cumprir isso conforme os contratos foram vindo. A receita recorrente previsível, que é uma coisa muito boa. Isso é muito bom entrelaçar, né? Na minha visão, pelo menos, entrelaçar tanto venda privada com o governo. E todos os processos internos também têm que ser auditáveis para futuramente a gente vai ter que provar documentos, esse tipo de coisa também para os órgãos públicos quando eles vão vir exigir da gente. Ali a gente já fala até no rodapé, a transição exige mudança de mentalidade. É justamente isso. Quando a gente participa de licitação, tu tem um controle, eu acho que o Alan até já comentou isso uma vez, controle muito grande da empresa. Muito grande, não pode deixar de emitir alguma coisa, emitir alguma guia, algum pagamento, isso tem que estar sempre, sempre em dia. Porque isso é uma coisa muito crucial no sistema de licitação. Natan, eu vou dando meu testemunho aqui, como se a gente realmente estivesse participando de algum grupo. Pessoal, o que ocorreu aqui, tá? A gente já participa de licitações há quase 3 anos, não começamos aí com a parceria com o Natan, à época tínhamos uma outra, enfim, uma outra empresa de consultoria que trabalhava com isso, e como que funcionava? Nós começamos ali de uma maneira, como todo mundo começa, participando de licitações até 50 mil, né, dispensas de licitações, e eu acho que faz parte essa evolução, né? Não recomendo para ninguém começar com uma licitação de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Por quê? É o que o Natan está explicando. Existe um regramento, existe uma estruturação básica necessária para você poder dar alguns passos. Então, quanto maior for a licitação, maior serão as regras necessárias para que você esteja participando, maiores serão as exigências, maiores serão os monitoramentos que aquele órgão vai fazer contigo, tá? Então, o Paulo comentou a respeito de prefeitura. Paulo, aqui a gente participa tanto de prefeituras, quanto de órgãos de conselho, quanto estaduais e federais também, tá? E o jurídico, inclusive. O que a gente percebe? As prefeituras e os órgãos menores, eles são um pouco mais, vamos dizer assim, não quero usar a palavra desorganizados, mas eles não têm tanto fluxo e tanto processo quanto órgãos estaduais, federais e o judiciário. Então, a gente percebe que, inclusive, os pagamentos são um pouco mais confusos, às vezes atrasa realmente, só que tendem a ser, pelo menos as prefeituras menores, tendem a ser um pouco menos exigentes, tá? Então, toda licitação vai ter ali um escopo básico de exigência, mas as prefeituras menores, os órgãos menores costumam ter uma exigência menor. Já quando você passa a ter uma participação num órgão estadual, por exemplo, numa prefeitura maior, de uma capital ou de uma grande cidade, as exigências passam a ser maiores. Em contrapartida, você tem ali fluxos melhores de pagamentos, né? Melhor desenvolvimento de uma comunicação e de uma fluidez maior, tá? Então, quando a gente começou a participar, a gente foi sendo obrigado aos poucos a se estruturar. Então, você precisa ter um fluxo de emissão de fatura em nota fiscal, você precisa começar a ter um fluxo de acompanhamento do recebimento, é necessário, Natan, acho que vai falar aí na frente, ter um fluxo de caixa bem desenvolvido. Então, acho que um dos principais pontos, pessoal, para quem está querendo começar nesse vamos dizer assim, nesse mercado, é ter um fluxo de caixa bem definido. É saber que você vai vender ali hoje e você vai receber daqui 30, 60 dias. Ah, Alan, tudo bem, mas compensa? Compensa no sentido em que você começa a ter compras recorrentes, você passa a ter um cliente que não vai poder cotar com outras pessoas ou com outras agências, ele vai ter que comprar com você, afinal de contas, ele tem um contrato definido com a sua agência, e essa recorrência, e por muitas vezes a margem, dá vantagens para que você consiga, vamos dizer, contrapor esse fluxo de caixa necessário, esse regramento todo que é necessário quando você está participando de uma licitação, tá? Então, tem seus pontos negativos e, obviamente, tem seus pontos positivos. O que eu sempre falo não
é o mesmo jogo de vender para pessoa física ou pessoa jurídica, sem ser órgão público, tá? É um jogo um pouco diferente do comum, do que estamos habituados, mas compensa, afinal de contas, a maioria das agências que participam aí já participam há um bom tempo, tá? Então, temos aqui esse testemunho de alguém que já faz há algum tempo. É exatamente isso, né? Conforme a complexidade do órgão for maior, né? Um órgão federal, um órgão estadual, geralmente vai ter um controle, assim, documental e também um comprometimento de pagamento muito maior do que as prefeiturinhas menores, só que também, como o Alan falou, né? A participação já é um grau de complexidade que nem toda empresa consegue se estruturar para participar. Exatamente. Então, minha recomendação é, quem for começar, comece aos poucos. Comece com dispensas de licitações, comecem com editais ali menores, tá? Vou passar, Nathan. Uhum. Aqui é mais ou menos a... Opa, pode O que falar. que é uma licitação menor? Qual o valor? Para ter Às uma vezes noção, assim. não é nem pelo valor. Às vezes tem prefeitura que é pequena, entre aspas, assim, coisa de 150 mil habitantes, tem um valor alto. Mas a complexidade documental que a gente fala, assim, o tanto de diligência que vão exigir, tanto de... Por exemplo, né, um exemplo muito recorrente que acontece. A gente ganha um edital, um valor é extremamente alto, 2 milhões, 3 milhões, e o órgão vai te pedir atestado técnico. O que seria esse atestado técnico? Tu vai ter que comprovar que tu já fez talvez 1.000 emissões de passagens, 2.000 emissões de passagens, né? Então, pode ser que haja algum órgão federal que tenha um valor baixo, entende? Que não faça tanta exigência assim, mas tem uns graus de complexidade, porém também tem prefeitura. Isso não é via de regra assim, né? É uma coisa que é muito comum acontecer, mas também inverte. A gente teve uma prefeitura que a gente ganhou um valor bom lá e o grau de complexidade era baixo, né? É um edital muito bom quando é assim, quando é uma prefeitura grande, entre aspas, né? Com valor bom que deu o grau de complexidade abaixo. Então não tem tanta exigência, né? Quanto um órgão federal, um órgão estadual. Nathan, algumas pessoas vão mandando aqui no WhatsApp, qual o valor da dispensa da licitação? Até Dis- quando? Dispensa, se eu não me engano, acho que é até 50 mil, 60 mil, né? Até 88 mil, toda licitação ela tem que ser exclusiva para MIPP. Isso é uma coisa muito boa, tá? Ela tem que ter exclusividade 100%, ou seja, qualquer outra empresa maior não vai conseguir competir com vocês ali, ela é proibida. Mas a dispensa de licitação acho que é até 50, 55 mil, acho que é nesse valor aí. Não tem, se eu não me engano, não tem uma regra assim, né, fixa para isso. Mas dificilmente chega nesse valor, geralmente abaixo disso, pelo que eu ando vendo. Se tiver mais alguma dúvida no WhatsApp, aí pode mandar, tá? Aqui a gente vai falar mais ou menos, né, do que a gente estava conversando até agora aqui, que como que a gente pode adentrar, né? Como começa a participação no mercado da venda para o serviço público, né? E aqui a gente já fala da primeira decisão estratégica, avaliar o fit da empresa, que é justamente isso, o porte da empresa. Quanto que a empresa consegue emitir, quanto que ela consegue vender, ou seja, isso aqui vai determinar em qual range a gente consegue participar no processo licitatório, né? A gente pode, uma empresa pequena, MEPP, né, que não tem tanto fluxo de caixa, a gente vai focar na dispensa, num pregão de, como a gente falou, de baixa complexidade de prefeitura, de 100 mil, 150, nesses valores ali. Ah, mas eu tenho uma empresa que já é uma grande empresa, já tem outra matriz fiscal, e a gente pode, se a gente conseguir a documentação necessária, a gente já consegue escalonar isso para uma participação numa licitação muito maior. Justamente que a gente fala aí da estrutura jurídica também, né? Isso tem que acompanhar, isso é independente do porte da empresa, a gente tem que ter toda a regularização, toda a certidão, toda a documentação que tem que ser pertinente à licitação, né? Juntamente com a organização documental também, e isso é uma coisa que é muito comum. Eu vejo muita gente perder a licitação assim, tá, gente? Que é simplesmente um FGTS atrasado. O cara quer a documentação toda em dia, atestado bonito, o cara já faz fornecimento, e chega lá, o cara bota, esqueceu de emitir uma guia, talvez estava até pago, o cara fez a liquidação do FGTS do funcionário dele, só que não emitiu no prazo correto, é desclassificado, isso aí não tem nem como recorrer, é morte na certa. O pessoal tira na hora lá na licitação. A estrutura financeira foi isso que o Alan deu uma conversada agora há pouco, que isso é muito importante porque, por mais que o órgão ele tenha esse prazo bom, né, de 1 ano, 2 anos, né,
para fazer a compra, muitas vezes pode existir um pico sazonal, né? Assim, muitas já aconteceu já com a gente, né, Alan? A empresa já cobrando a gente para fazer assinatura de contrato, ó, a gente já tem que emitir 40 passagens. Isso a gente tem que emitir, independente se tem encaixe ou não, vai ter que ser feita a emissão. Ali junto com a equipe preparada, que é justamente a responsabilização desse bolo todo, né? Desse tudo que engloba tanto o financeiro, tanto a documentação, a proposta, todas essas partes ali. E a gente gosta de fazer a primeira licitação monitorada para a pessoa ter como posso dizer assim, um entendimento maior como funciona, né? Início, meio e fim de todo o processo. Isso é bem legal, isso dá que ficar falando assim, muitas vezes passa uma coisa despercebida, quando a gente aprende na prática é uma coisa bem legal de se fazer. Comentar dois pontos aqui, Natan. Uhum. Pessoal, às vezes, né, a gente aqui, tirando dúvidas de alguns colegas, eles perguntam, poxa, Alan, eu vou ganhar aqui uma licitação, mas é de um ano. Eu acho que uma das grandes vantagens desse processo é que, desde que você preste um bom serviço ali para aquele órgão, ele pode ser prorrogado por até 5 anos. Então, um investimento de CAC, né, de custo de aquisição do cliente, não deixa de ser um cliente, um investimento em custo de aquisição de cliente, que você pode fazer para algo que talvez dê um resultado ali em 2, 3 meses, essa vantagem competitiva, essa recorrência, ela pode durar até 5 anos. Então, você pode ter um cliente, óbvio que não é garantido, mas acho que 90% dos órgãos querem continuar, porque, afinal de contas, licitar é problemático, licitar é chato, licitar pode dar vários problemas. Então, quando um órgão ganha, aliás, aquela empresa ganha em um determinado órgão, e essa empresa, essa agência de viagens, presta um bom serviço, o órgão público tem interesse que ela continue. Então, nesse sentido, a gente já está indo aí para algumas empresas, eu falei que a gente começou há 3 anos, está indo já para a terceira prorrogação, né? Então, teve a primeira prorrogação, no caso, a segunda prorrogação. Então, essa recorrência, essa previsibilidade e essa margem, ela pode dar aí uma vantagem para a sua agência por 5 anos, às vezes, tá? E, além disso, os contratos também podem ter o seu valor aumentado em até 25%, se eu não me engano, né, Nathan? Então, por vezes, se você ganha ali um contrato de 100, 200, 300, esse contrato pode sofrer um aditivo de algum percentual acima disso. Então, vamos dizer assim, o início é um pouco mais complicado, mas uma vez que você está dentro daquele edital que você ganhou, que a sua agência ganhou e está entregando um bom serviço, existe aí uma garantia jurídica que permite que vocês tenham uma vantagem, tá? Exatamente. Esse dos 25, Alan, se eu não me engano, tem que estar em contrato, não é qualquer um que consegue, né? Mas, Perfeito. inclusive, tem contrato que vai até 10 anos, tá? E é muito comum isso, assim, é muito comum, porque realmente, como o Alan falou, a maioria dos órgãos não quer fazer edital de licitação, que é um processo dramático, já está acostumado com aquele fornecedor, ele já faz o serviço para ti, tu já sabe com quem tratar, esse tipo de coisa, então, mesmo que às vezes o preço, assim, vamos supor que tenha ganho um edital por muito bom, com desconto bem aceitável, fica bom para a agência, e não fica tão bom para o órgão, assim, o preço não ficou um preço muito bom, mas ele vai continuar a querer o fornecimento da tua empresa, porque o risco que ele vai se expor, entende? Para lançar um edital de novo e fazer uma seleção de novo, esse tipo de coisa, infinidade de problemas que isso pode causar. A gente tem até um exemplo dela, aquele da Agência Brasileira de Comunicação. Cara, eles lançaram edital e foi prorrogado, e ele está 8 meses. Está 8 meses, isso mais ou menos, já foi ano passado. E até agora eles estão Exato. nesse rolo querendo emitir passagem, não consegue porque deu problema. Então, é um processo delicado. Então, sempre, esse é o maior vantagem, no meu ver, né? Tu conseguir o cliente, conseguir o órgão público e tu fazer um bom serviço e, cara, ele vai querer renovar sempre. Vai ser muito difícil se negar algum tipo de renovação. E sempre, claro, correção IPCA, todo ano tem correção para esse tipo de coisa. Legal. Aqui é todo o espectro, né, do que é o principal, assim, da operação, né, para funcionar, como tem que funcionar. A interpretação de edital, isso é o básico, né, isso a gente tem que ter muito edital com muita pegadinha, tem muito edital que o preço, tem muito edital que começaram a ter
Um exemplo disso, começaram a botar um desconto fixo, tu é obrigado a dar aquele desconto ou mais, entende? Então a gente faz uma pré-seleção, a gente já vê que aqui a gente não dá para participar, já é um risco muito grande. O financeiro, de novo, focando no capital de giro, fluxo de caixa, né? Que esse tipo de coisa, assim, se chegar a demanda, tem que ser feita a emissão das passagens aéreas. A parte operacional, essa parte aqui do operacional mesmo da licitação, né? Cumprimento de prazo, ficar de olho na diligência, todo o chamamento que tem, né? E, claro, depois até o procedimento que a gente vence e tem um contrato, a gente continua o tratamento com o órgão, né? E o comercial que é o monitoramento de oportunidades, né? Aqui vem a parte mais de captação de edital, né? A parte que a gente vê lá, assim, eu uso um portal para fazer a busca desses editais, né? E ali a gente começa a ver a granularidade de cada um, o que que dá para participar, o que que fica bom, o que que não fica. O que acontece muito também, tem muita licitação que, vamos supor, tem só 5 passagens aéreas e tem 250 passagens rodoviárias, né? A gente já, que a gente tem que trabalhar com outro tipo de desconto, a gente não consegue tanto desconto na passagem rodoviária, né? Isso é meio comum de acontecer. E a gestão também, indicador de desempenho, planejamento, isso tudo para ter um espectro geral de como vai o andamento, né, de toda a parte de licitação. Pode falar. Pessoal, como eu estou na rotina aqui, né, acho que todo mundo, quem ainda não participou, deve se perguntar, mas como é que eu precifico, né? Como é que eu vou saber se eu vou ter ali uma vantagem? É o que o Natan trouxe de uma maneira um pouco mais técnica. Não tem uma regra, não dá para você entrar e dizer assim, eu vou entrar, todo edital vai estar vinculado a uma RAV, e aí eu vou poder dar o meu percentual de RAV. Não é assim que funciona. Cada edital, e aqui eu brinco muito com o Natan, cada edital é uma cabeça do licitante, tá? Não é isso, Natan? Parece que Então, não tem uma padronização nenhuma nisso aqui. não existe uma padronização. Então, cada edital, esse ponto aqui que o Natan trouxe, conhecer a legislação e interpretar os editais. Por que o serviço que o Natan faz para a gente é tão relevante? Porque ele faz toda essa análise para a gente, que é uma análise comercial, jurídico e ali já um pouco do financeiro operacional que ele entende. Então, para vocês entenderem um pouco, não é garantia que o edital vai vir lá RAV. Então, tem editais que eles trazem um valor global, então eles dizem lá, R$ 1 milhão, deem um maior desconto. E aí você vai ficar um tanto quanto suscetível a ele entender o que é esse desconto, quais são os percentuais, tá? E alguns outros editais, eles trazem no desconto em cima da RAV, né? Que na minha opinião, é a melhor forma, afinal de contas, ninguém aqui quer trabalhar de graça. Só que, infelizmente, pessoal, tem alguns editais que praticamente são feitos para que a gente trabalhe de graça. Então, o Natan é nosso protetor aqui da nossa agência para fazer essa blindagem para que a gente não caia em editais em que eles estão nos obrigando a trabalhar de graça. Isso ocorre, tá? Então, isso é muito comum de acontecer. Então, é analisar os editais, entender se aquilo operacionalmente faz sentido. Então, por exemplo, aqui, eu vejo que algumas pessoas trabalham com rodoviário. Nós temos mais dificuldade de trabalhar com rodoviário. Então, quando o Natan traz uma licitação onde a maior parte é rodoviário, eu geralmente tendo a sair. Não, esse daqui não faz parte porque eu não tenho margens boas, eu não tenho tantos fornecedores e tudo mais. Não, esse edital aqui, o desconto é em cima da RAV, são passagens aéreas, e eles entendem que tem o comissionamento da agência. Então, esse é um edital legal para nós, tá? Para a minha agência. Então, cada agência tem que entender o que é a sua operação, como é que isso faz sentido dentro da sua operação, dentro do seu financeiro, dentro da sua gestão, no que vocês são bons, para que vocês possam participar dos editais certos. E entender esse condicionamento jurídico para que vocês não caiam em editais, vamos dizer assim, furada, tá? Então, isso tudo que está sendo falado é muito importante. Quando o Paulo perguntou lá no começo, faz sentido participar? Faz, mas desde que você tenha esse cuidado, tenha um entendimento. Afinal de contas, e aí eu vou dar um spoiler aqui, uma vez que você ganha um edital, que você assine um contrato, você não pode dizer, eu não posso vender essa passagem.
Ah, eu não posso emitir essa passagem. Então, esse é um ponto muito crucial. Quando você assina esse contrato, você está atestando que você tem condições de cumprir com aquele contrato, tá? Então, não é possível você recuar e dizer, ah, agora eu não quero mais vender para vocês. Não, desde que o contrato esteja ali assinado, a agência ela é obrigada a cumprir com o que foi pactuado, tá? Então, esse é ponto importantíssimo aí. Isso. É até inclusive, né, a parte de assinatura de contrato, quando puder, né, sempre pedir para o jurídico da empresa ver junto com vocês. É muito importante ver isso. Análise friamente, porque até nesse ponto, caso de recusa, a gente pode recusar. A partir da assinatura não tem mais como. Pode falar. Vocês estão falando de uma forma que parece que eu tenho que ser grande, tem que ter uma boa estrutura de agência, né? Mas não sei se tem alguém aqui que trabalha como urgência, né? Trabalha sozinho. É impossível pegar licitações nesse caso? Posso responder, Paulo. Eu comecei como urgência, depois que eu tive o meu primeiro sócio, a gente já começou sem ter nenhum funcionário, tá? E a primeira licitação que a gente ganhou foi de uma prefeitura do Ceará, a gente começou lá em Fortaleza, acho que eu já contei essa história, e demos conta e fomos crescendo, tá? Eu entendo que a gente está trazendo diversos exemplos, mas tá cheio de cursos aí na internet para as urgências começarem, e é possível. O Natan, inclusive, trabalha com a pessoa aqui do grupo que está com a gente, acho que ele não está aqui, né, Natan Augusto, que pode falar para vocês. Eles estão começando, urgência, só ele e a esposa, tá? E estão focando em dispensas. Estão focando em dispensas ali até 50 mil reais, editais até 100 mil reais, 200 mil reais, porque é por onde se começa. Lógico, para você ir para um edital de 400 mil, você provavelmente vai ter que ter um atestado que você emite já para um órgão de 200 mil. Então, não adianta você ir para os editais grandes, tá? Não é necessário ser grande, mas é necessário ter a visão de que é importante fazer com consciência, sabe, Paulo? Acho que é isso o principal ponto. Na Não é verdade, preciso tu ser... não, na verdade, tu nem precisa ser grande. Vamos supor que tu tens uma empresa MEPP, mas tu tens um baita histórico de emissão, de atestado técnico, tu vai ter uma vantagem acima da empresa muito maior. Se essa empresa é muito Exatamente. maior, ela tipo só trabalhou com venda privada, né? Ela não tem nenhum atestado técnico, ela nunca fez um fornecimento público, a preferência vai ser sua. Assim, com certeza, a prioridade nesse caso, assim, vai ser favorável para quem tiver o maior número de experiência com órgão público. Mas é como o Alan falou, é uma escala, né? No momento que a gente consegue, faz o fornecimento, consegue, pede o atestado, o órgão fala, não, ó, a empresa do Alan fez o fornecimento certo, está aqui, emitiram 350 passagens. Isso é um documento, assim, é o mais, vamos dizer assim, o mais importante, assim, para a gente conseguir escalonar e participar, assim, em cima de os editais maiores, né? Nathan, a Caroline está perguntando se a gente tem algum exemplo prático. Não sei se é exemplo... Caroline, se você puder falar, Isso eu se é vi aqui, exemplo de agência ou se é de alguma coisa que a gente falou. a gente estava falando da parte do contrato, né? Acho que foi a hora que ela mandou mensagem, eu estava vendo aqui. Oi, Oi, Caroline. desculpa, eu não posso abrir, não. Tá bom. Eu queria, assim, um exemplo em números mesmo, sabe? De alguma licitação que vocês já fizeram. Você contou essa do Ceará, mas você pode falar assim, em números? Número de valor de licitação? Isso. Ah, tipo, lá tava pedindo X passagens e aí eu consegui vender a X e ganhei X. Teria assim, Na hora que a gente falou dos percentuais, né? é, Tá. Bom, agora você brincou, né? Pode falar no privado depois. É porque essa aula vai ficar gravada, hein? Olha o perigo que você me deixou. Mas, por exemplo, essa prefeitura, apesar que é tudo público, tá, gente? Não tem como ninguém dizer assim, ganhei uma licitação e ninguém está sabendo. Não, todo mundo vai saber porque está tudo lá no portal de publicações. Então, como é que eu trabalho, tá, Carolina? Vou te dar a minha experiência prática.
Eu evito editais que são canibais. Eu evito editais. Se você participar de uma licitação, você vai ver que nossos colegas milheiros, e nada contra, porque eu também sou, trabalho com milhas, mas alguns entram de maneira muito aventureira, tá? Muito agressiva e que acaba gerando um certo dano até para as outras agências que estão querendo participar. Então, você entra lá no edital, vou dar esse exemplo que a gente ganhou da Prefeitura do Ceará, tá? Tem milheiros, tem agências que vão lá e colocam 40% de desconto, 50% de desconto. Pessoal, eu convivo com agências, eu convivo com vocês todos os dias. Eu acho que já não existe mais essa margem de 40% em emissões de passagens aéreas, tá? Passagens aéreas. Então, quando você vê esse tipo de competição predatória, logo você percebe, ou é alguém que está agindo de má fé, ou é alguém que está agindo de forma desavisada, tá, Carolina? Então, assim, como que nós trabalhamos? Nós evitamos a luta predatória. No começo a gente até fazia 25, 30% de desconto em cima do valor global do contrato. Então, se o contrato é de 500 mil, é como se você dissesse, não, eu vou te vender isso a 400 mil, tá? Hoje, então, respondendo sua pergunta, a gente aqui na nossa agência orientamos o Natan a participar até ali nos 15 a 20% de desconto, tá? Então, quando a gente consegue um edital em que a gente dá ali entre 10 e 15%, a gente fica muito feliz. Quando a gente extrapola um pouco mais, a gente entende que aquele edital vai ter uma dificuldade maior de cumprimento. Mas a gente tem que saber que estamos assumindo o risco. Então, depende muito da sua experiência, depende de como você trabalha, como eu falei no começo, né? Nosso foco é mais passagem aérea, então rodoviário a gente já não se mete tanto, tá? Então, vai dependendo aí de cada agência e de cada momento. Ótimo, ótimo. Depende bastante de como foi formulado o contrato e o edital também, esse tipo de coisa, né? Tem muitos contratos que, isso que o Alan falou, o pessoal que dá 35, 40%, cara, isso acaba com o processo, isso demora, porque a gente sabe que eles não vão conseguir executar, eles vão ter que pedir, às vezes, até um eventual desclassificação, e aí atrasa tudo isso, porque eles vão no edital, eles têm em mente que, como o Alan falou, pode ser que seja desavisado, né? E que acha que pode vender as milhas e no contrato está dizendo que veda o uso de milhas. Então aqui ele já se estrupiou, né? O José levantou a mão aqui agora. Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala agora, que você acabou dizendo, um contrato de 500 mil, como você chega a isso, num contrato de passagens aéreas? 10 passagens que eles vão precisar, num total de 10 passagens, estão atribuindo um valor de 500 mil. Como é que isso funciona? Quer responder, Natan? Posso Quer- responder? É com valor estimado. O que eles fazem para fazer o edital, né? Provavelmente eles vão mandar um e-mail pedindo preço. Vamos supor que eles querem 200 passagens nacionais. Eles vão mandar um e-mail para a empresa do Alan, eles vão mandar um e-mail para a empresa do Álvaro, eles vão mandar um e-mail para uma gama de empresas da iniciativa privada pedindo um orçamento de preço. Ou seja, o Alan vai falar que essa passagem unitária é 1.250. A empresa do nosso amigo Augusto vai falar que é 1.600. Nisso ele vai chegar no mínimo múltiplo comum, entendeu? E vai chegar no valor fixo do global da proposta do edital. Né? Vai fazer a média de valores lá e vai publicar. Esse é o valor estimado. E aí a gente trabalha em cima desse valor estimado. E aí a gente aplica o desconto, dependendo do edital. Tem edital que vai fazer o valor global, como o Alan falou, que ele vai tirar o desconto em cima da passagem, ou seja, tu pode operar no risco, né? Pode dar muito desconto. Ou pela RAV, né? Pela RAV, a empresa lá, o órgão público, vai pagar o valor da passagem aérea, conforme está no site da companhia aérea, e ela vai te pagar uma comissão em cima daquilo, que é o melhor modelo que tem, né? Mas infelizmente está sumindo um pouco esses editais aí. José, o Paulo, só para trazer aqui rapidinho, Paulo,
para responder ao José também, da minha visão aqui da operação, tá? Alguns editais tentam colocar um valor por passagem, tá? Mas geralmente são editais muito pequenos, muito menores. A maioria já vem com o entendimento de que é uma emissão ampla. Então, o órgão entende lá, eu tenho que emitir 200 passagens. Então, em média, uma passagem dentro do Brasil custa R$ 2.000. Estou chutando, tá? Então, ele faz esse cálculo e aí ele traz a provisão de que ele vai gastar R$ 400 mil com passagem. Então, não precisa seguir a risca para ser 200 passagens. Existe essa flexibilidade, mas ele parte desse princípio. Ele tem que partir de algum número, como o Nathan falou. Então, ele faz uma pesquisa de preço, antes de lançar o edital, ele faz uma pesquisa de mercado, e depois, com base nisso, ele faz um cálculo de quanto que ele gasta. Já tirou minha dúvida nessa resposta aí, tranquilo. Ah, era isso? José, tirou a sua também? Tirou sim. Obrigado a vocês. Imagina, alguém mandou aqui. Edital para empresa existe ou somente para o governo? Existe para Eu empresa vou. também. Pode falar. Existe. Não, existe também, tá, meu amigo? Eu esqueci o nome, tá como freelance, mas eu lembro que você teve na última aula. Existe editais de empresas, então, por exemplo, empresas grandes, M. Dias Branco, Petrobras, enfim, pode pensar todas as empresas grandes, Vale e tudo mais, não se chama licitação, efetivamente, esqueci o nome, Natan. Acho que é Tem um nome. concorrência, né? Não sei se é concorrência agora também. Tem um Experiência com outro licitação nome. privada é bem limitada. Trabalhei por pouco. Exatamente. Depois eu pesquiso e mando lá no grupo, tá, pessoal? Uma boa dúvida. Mas são mais restritos. Ou eles eles mandam para algumas pessoas, ou você já tem que estar acompanhando ali no site. Não é algo tão divulgado, porque a licitação pública, né? Isso é um fator importante. Eles são obrigados a divulgarem em site reconhecido. Eles são obrigados a divulgarem ali, no mínimo, dentro de algum centro de controle ali, o Natan depois pode falar alguns que O ele... diário oficial do município, do órgão, seja lá qual for, ele é obrigado a emitir, né? Não pode... Exatamente. essa Então, informação. o órgão público é obrigado a publicar. A iniciativa privada, não. Então, é um pouco mais... Você tem que ter ali alguém que sabe, alguém que te chamou, alguém que te indicou, porque não é tão divulgado quanto as licitações públicas. A minha breve experiência foi que não valeu nem um pouco a pena, porque é muito por convite, justamente isso também, não tem divulgação. E como não tem uma lei, né, vamos supor, uma lei de ampla participação, como tem a licitação, que garante que tenha exclusividade para NEPP, esse tipo de coisa, é uma coisa que eu notei assim, bem direcionada, assim, sabe? Um negócio bem estreito, então não tem muita margem, assim, se tua empresa não tem um detalhezinho, tu já não consegue operar. A gente, só dando meu exemplo aqui, para empresas privadas, a gente já participou de alguns editais e nunca ganhamos editais. A gente atende outras empresas, mas que não foram por editais, né? Então, trazendo aí um exemplo do que o Nathan falou. Tem outra dúvida aqui, Nathan, o pessoal está animado. Você comentou sobre o desconto, essa margem é colocada mais para poder dar esse desconto? Não sei se eu entendi a dúvida. Meu amigo, você quer responder, Nathan? Não, acho que ele está querendo, talvez possa estar jogando errado, mas ele está querendo saber se o desconto sobre o valor estimado é esse realmente, né, sobre os 400 mil que estava falando ali antes. Mas se ele puder só confirmar para a gente. Pode abrir o áudio? Não? Tá. Eu acho que eu entendi agora. Pessoal, se for isso, tá, amigo? Qualquer coisa você me interrompe aqui no chat. A sua precificação, ela vai depender muito do edital, tá? Então, de novo, é necessário entender bem o edital. Quando você participa de um edital e você entende que a empresa, né, o órgão, ele permite que você tenha a sua taxa de serviço,
é mais fácil de você precificar, tá? Alguns órgãos trazem comparação direta com o site das companhias aéreas, se for isso que você está me perguntando. Então, como é que a gente, vamos dizer assim, precifica aqui? Se o edital traz comparação com o site da companhia aérea, eu vou sempre buscar fornecedores, eu vou sempre buscar formas que eu consiga emitir as passagens abaixo do que a companhia aérea está cobrando, compreende? Então, eu tenho que ter ali um balizador. Agora, eu não posso entrar num edital que me traz uma série de regramentos, como o próprio Nathan falou, por exemplo, vedação ao uso de milhas aéreas. Ao mesmo tempo, comparação do valor da passagem com o site da companhia. Compreende? Então, eu já não tenho margem de precificação. Então, eu já não vou dar desconto, eu vou dar sobre cobrança de margem de agenciamento. Compreende? Então, você tem que entender qual é o seu posicionamento, quais são as regras, como é que você chega naquele preço, para que você consiga participar daquele edital de maneira consciente. Senão, você pode dar um desconto, como eu disse agora no começo, que não é cabível. Hoje não existe margem de 40%, 50% em passagem, muito raro, sendo que você não vai conseguir cumprir, entende? Então, é fundamental que você entenda as regras da sua operação e entenda o que o edital está pedindo, senão você pode se prejudicar. Eu acho que eu respondi, né? O Paulo está perguntando isso também. Paulo, lucra, por exemplo, quando você tem uma condição especial com a sua consolidadora, ou quando você tem uma condição especial com a companhia aérea, ou quando você consegue emitir por milhas, ou quando você consegue emitir por deságios, no caso de passagens aéreas, entende? Então, foi isso que eu estava falando agora. Você tem que entender como é que a sua operação está, quanto que você tem de margem de operação, para você saber se você consegue dar conta daquele edital. Então, não adianta você ir com muita sede ao pote ali se você não tem como comprometer isso, né? Se você não tem como executar esse desconto que você está dando. A Caroline perguntou também de hospedagem. Tem, é bem comum, inclusive, estar junto com os editais de passagem, seja passagem aérea, rodoviária, é bem comum. É bem comum mesmo. Vou te falar que 70% dos editais ali, justamente junto com a passagem aérea, tem hospedagem também. Muitas das vezes até mais hospedagem do que passagem aérea. Já tem. Exatamente. Tem Me translado corrija, também, né? Tem muito serviço de translado, às vezes tem aluguel de carro, aluguel de van, esse tipo de coisa. Esse é bem me menos, né? corrija Mas se eu estiver a errado, hospedagem, Natan. ela casa junto com a passagem aérea, assim, os editais. E nas hospedagens, os descontos são menores, né, Natan? O Tem pessoal isso não. também. Esse é o jogo de cintura, né, que eu tento fazer aqui, né? Por exemplo, chega um edital que tem translado, tem que botar um tradutor, tem que ter carro, e tem só duas passagens aéreas, a gente praticamente descarta, né? Porque não vai ter tanto. Tem editais, né? Como a gente fala, não tem uma padronização, então tem muito edital que o pregoeiro, quer dizer, quem bolou o edital, é um cara abençoado, porque ele faz por grupo. Ou seja, tu não é necessariamente tem que dar preço em tudo, tu vai falar só, eu quero só participar do grupo de passagem aérea. Beleza, o Alan pode ganhar na de passagem aérea e outra empresa vai ganhar os outros itens lá que ela tem uma maior precificação, esse tipo de coisa. Isso é uma vantagem enorme para todo mundo, né? Mas infelizmente não é muita gente que faz isso, muito pregoeiro que faz. Natan, mais uma pergunta, que acho que alguém perguntou aqui de edital emergencial. Não é muito comum, né? Mas como é que rola aí? Edital emergencial geralmente é dispensa. Coisa assim de última hora que precisa, mas na verdade eu nunca ouvi falar de edital emergencial. O que eu vejo Eu emergencial acho que justamente é dispensa mesmo. o que ele está perguntando é quando o órgão tem aquele de 6 meses, né? Que no caso é uma dispensa. É isso, é. Uhum. O que já aconteceu, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, teve uma dessa que foi emergencial, que foi um caso judicial.
era no fornecimento de serviço de mão de obra que eu trabalhava, né? E foi dado pela justiça que tinha que fazer o fornecimento de mão de obra e fizeram o edital do dia para noite, né? Mas foi um caso bem peculiar. Eu trabalhei no governo do estado do Ceará, e às vezes rolava alguns editais emergenciais. Aí, no caso do edital emergencial, ele não precisava passar pela licitação, só que ele tinha um período só de 6 meses e ele era obrigado a comprovar ali que a empresa tinha condições, algumas coisas do tipo. Isso. Então, pode ser que seja isso. Tem outra dúvida ali que o pessoal não entendeu exatamente o desconto. Quer, quer iniciar a explicação ali, Alan? Talvez eu até procure um edital aqui para me basear. Deixa eu ver aqui. Ah, é a Pamela. Oi, Pamela, boa noite. Quer falar? Oi, boa noite. Eu tô de gaiata aqui na conversa, que eu não entendo nada, mas eu não entendi direito o que que é esse desconto, porque até a parte da precificação, na última explicação, eu entendi. Por Tá. exemplo, se você não pode colocar uma margem nessa negociação, então, sei lá, não posso cobrar 10% por passagem, então você vai negociar uma tarifa com a consolidadora, você tem incentivo, por exemplo, aí você pega o preço de custo e ganha no incentivo, né? Mas esse desconto, não entendi. Como que eu vou dar esse desconto, sendo que a minha margem já não existe praticamente, né? Pronto, bom ponto. Ó, vamos lá. Eu vou tentar explicar enfim, uma bobeirinha. Todo órgão público, pessoal, ele tem, pelos princípios da legalidade, da economicidade, enfim, todos aqueles princípios que a gente vê ali no direito público, né? Ele tem que prezar pelo melhor custo-benefício, digamos assim. Eu não vou saber todos os termos técnicos. Então, o órgão, ele tem que se proteger, ele tem que proteger a instituição e ele tem que ter a maior vantagem, tá? Tem até um princípio lá que fala sobre essa vantagem. Se alguém for do direito aqui e quiser me abordar, fica à vontade, tá? Então, o órgão, ele vai tentar sempre a melhor posição para ele, né? E aí, isso é um dos principais problemas das licitações, que talvez não tenha um modelo ideal ainda, mas gera algumas questões. Então, o órgão está aqui tentando buscar a melhor gestão ali para a compra das suas passagens. Do outro lado, temos nós, tá, querendo executar um serviço bem executado, porém, precisamos ter uma lucratividade, tá? Então, Pamela, esse desconto, né, o órgão vai depender do edital, mas ele vai tentar receber algum desconto, seja em cima da RAV, BU, seja em cima do valor global, ok? Você não é obrigado a dar desconto, só para pontuar, tá? Se você diz, olha, eu li esse edital e pelas regras dele, a minha operação não se enquadra, você não é obrigado a dar desconto. Você pode se manter ali, por exemplo, sem dar desconto. Isso é muito comum. E aí você entende que talvez alguns concorrentes seus vão dar desconto, só que eles vão passar pela análise documental, que o Nathan falou, eles vão passar pelo regramento ali de comprovar que eles têm condições de executar aquele desconto, tá? Então, você pode se manter na sua posição, você não é obrigada a se prejudicar, e você aguarda que aquelas pessoas ali que agiram, às vezes, impulsivamente, sejam desclassificadas. Alain, isso acontece? É a coisa mais comum do mundo. Tem edital que roda 20... Super, né, Nathan? Roda 20 vezes, 30 vezes. Então, as empresas ali vão sendo desclassificadas. Porque o próprio pregoeiro, a pessoa que criou a licitação, digamos que ele fez uma análise de mercado e ele viu que uma passagem Fortaleza-São Paulo custa R$ 2.000, ida e volta. Estou dando um exemplo, tá? Aí ele viu lá que a agência ABCD está dando 50% de desconto. Ele já sabe que aquele desconto não pode ser aplicado, ele já sabe que aquilo não faz sentido. Então, aquela agência naturalmente vai ser excluída. E aí, quando chegar em você, que você entendeu, que você vai prestar aquele serviço, que você tem a documentação, que você sabe o que você está fazendo, e você não aplicou nenhum desconto exagerado, você pode ganhar um edital de maneira muito consciente e muito tranquila. Então, você não é obrigado a dar desconto, mas, infelizmente, a forma como
os órgãos precisam se justificar, é que ele precisa ganhar o melhor custo-benefício. E a gente precisa ter condições de executar aquele contrato. Então, por isso que fica aí vamos dizer assim, nessa queda de braço. Mas nenhuma agência é obrigada a dar desconto. Você pode dizer, inclusive, eu não dou desconto, eu coloco a minha margem de serviço em cima disso. E se chegar até você e você conseguir comprovar e tiver tudo ok, você vai ganhar o edital. Compreende? Beleza, ficou mais claro. Show. Obrigada. Beleza. Então, assim, todo órgão vai tentar a melhor vantagem, mas, né, ninguém é obrigado a executar nada que não seja bom para a sua empresa. Exatamente. Bom, Isso até combina juntamente com essa parte do slide aqui, que é justamente isso. Ela não é uma corrida de 100 metros. Ela, assim, um dos grandes erros que a gente vê que o pessoal tenta fazer ali é disputar a primeira colocação. E a primeira colocação, eu brinco com o pessoal, falo que tem muito turista, que o pessoal que vai lá dar 45, 48, 38%, cara, não vai conseguir, assim, ó, isso vai dar, como o Alan falou, o próprio pregoeiro já sabe, o próprio órgão já sabe que isso não tem como executar. Ainda bem que hoje em dia está começando a ficar normal o pessoal pedir exequibilidade, né? Tu pode ganhar 40%, o pregoeiro vai falar assim, olha, eu quero nota fiscal, eu quero contrato, eu quero saber de onde é que tu está conseguindo esse desconto. Alguém levantou a mão aqui também hoje? Vocês estão falando bastante de valores, eu entendo que vamos falar um pouco mais para frente, né? O que você tem de lucro em cima disso, vocês que já trabalham com licitações? Qual que é a margem? Tem uma média? não tem uma média, amigo. Eu digo assim, depende, de novo, depende do que você está disposto a fazer, depende muito do edital, e depende muito da sua operação. Então, depende do edital e depende da sua operação. Tem muitos editais que vão para sorteio. Alão, o que é sorteio? É quando todo mundo ali deu um determinado percentual e, já que está todo mundo ali dentro do mesmo, vamos dizer, está todo mundo igual, a gente vai sortear. Esses editais são os que costumam te dar uma melhor margem. Por quê? Porque ele não entrou na agressividade do preço. Você não deu desconto, ninguém deu desconto, então você tem condições de emitir ali. Agora, a sua margem vai depender. Quem são seus fornecedores? Quais são os pactos que vocês têm? Que tipo de emissão que você faz, né? Então, não tem como garantir, tá? Eu acho que, assim, ganhou o seu primeiro edital, mais do que tudo isso que o Natan está falando, corre para pensar em fornecedores. Quem é que emite com deságio? Quem é que tem um bom pacto de incentivo, como a própria Pamela falou? Quem é que tem bons emissores com milhas, se for o caso? Então, essa margem vai depender muito do edital que foi feito, por quanto você ganhou esse contrato e os seus fornecedores. Então, aqui eu não consigo te dar uma margem, mas eu posso dizer que tem uma média, né? Mas eu posso dizer que tem editais em que eu ganho 8% e tem editais em que eu ganho 25%. Entende? Então, quero participar dos de 8? Dependendo, eu quero. Quero participar dos de 20, 25? São os que eu mais quero, mas são os que ali nem sempre dá certo de você conquistar. Então, depende muito de todos esses fatores. Tem um fator muito pequenininho, mas também contribui, às vezes, é um pouquinho de sorte, né? Muitas das vezes eu estou num edital lá e a gente fez análise ali, eu sei que eu posso chegar a 15%, mas não teve muita gente na disputa, a gente acabou levando por menos, não precisei chegar no meu limite de desconto. É raro, né? Porque tem uma ampla divulgação do contrato, do edital, etc e tal, mas às vezes acontece. Esse é um dos melhores casos que pode acontecer. Entrou uma pessoa aqui na aula que eu sei que trabalha com licitações, e eu não sei se ela quer falar. A Cici. Cici, se puder falar, vai ser um prazer. Oi, eu estava até ouvindo vocês comentarem. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Boa Então, noite. boa noite. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de emissões, principalmente para órgão de governo. Quando a gente fala em licitação mesmo, com milhas, viu? Porque Sim, a gente com sempre certeza. busca o melhor preço, né, para desenvolver o nosso trabalho, mas a gente
os órgãos, eles não aceitam as milhas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso é até a nível de penalidade. Cici, eu vou te contar da nossa experiência, tá? Tem editais que não vedam, tem editais que vedam expressamente e tem editais que simplesmente não se fala sobre. Então, é isso. Eu não incentivo nenhuma, mas eu digo que tem as diversas possibilidades, né? Depende do órgão, depende do tamanho, depende do edital, então é uma Isso, série por de isso que eu falei, complexidades. tem que ter muito cuidado. Tem que ser, Exatamente. tudo tem que ser analisado de acordo com o edital, né? Ele tem que ser, ele tem que ser a nossa Bíblia, né? Da nossa mesa. Perfeito. A gente sempre faz essa análise, né? Essa análise de se pode usar milha, se o preço tem que ser idêntico ao da companhia aérea, né? É uma das coisas que a gente Exatamente. sempre vê Exatamente. que esse é o red flag, né? Esse ali é onde a gente determina quanto a gente pode ir. É um dos Exatamente. fator mais determinante que a gente usa aqui, né? Para fazer a aferição. O edital permite, o edital não permite, o que o edital compara, o que o edital não compara. Então, aqui está a grande vantagem sua competitiva, é entender o que é possível fazer dentro da sua operação com aquilo. Alguém fez alguma pergunta aqui também. Cici, você trabalha já há quanto tempo com licitações? Trabalho há 15 anos com licitação. Essa venceu ele. Gente, 3 vezes. eu trabalho há 15 anos já com licitação, com órgãos de governo, já com Tribunal de Justiça, com, enfim, Legal. segmentos aí da licitação. Mas como Mas como agência agência... aérea ou teve outro... Ah, acho que foi a mesma pergunta que eu fiz com ela. Cici, como agência ou como licitante? Desculpa, meu filho. Eu trabalho como agência e também como licitante, Ah, que legal, caramba, nas que duas formas. bacana. Muito bom, muito bom. Das duas formas. A gente tem que se virar todo jeito, né? Isso é verdade. O Marcelo quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Pode falar, Marcelo. Ou pode digitar também, se for o caso. Tá ouvindo aí? Sim. Agora sim. Boa noite a todos, tudo bem? Uma pergunta que eu te falo, essa licitação, ele já define os trechos ou é tipo assim, é da demanda, se ele tiver 10 funcionários que viajam todo mês, ele já define esse trecho na licitação ou é aberto? Raramente define. Eles só vão fazer a E como definição, geralmente, se o valor é baixo, né? Geralmente eles só botam que é passagem aérea nacional, ou passagem aérea internacional, no caso. Mas e aí, como é que ele vai fazer se muitas das vezes algumas passagens de um dia para outro, tipo, ele quer a passagem para amanhã? A gente sabe que esse custo ele aumenta em questão da data. E se ele fizer a licitação lá e define o valor, como é que a gente vai poder botar, agregar valor nessa licitação se todas as passagens forem de um dia para outro? Essa solicitação. Entende minha pergunta? Acho que essa parte... Como é que é definido os valores? Posso responder. É Marcelo, né? Isso. Amigo, como a gente falou agora há pouco. O que acontece? Ele fez ali uma análise média. Então, ele calculou que ele costuma usar, de acordo com o histórico dele, 200 passagens por ano. Então, ele calcula que uma passagem média no Brasil, lógico, depende se ele está em Salvador, depende se ele está no Acre, enfim, depende de onde ele está. Ele calcula ali que uma média de passagem custa R$2.000. Então, ele, já que eu quero 200 passagens, o meu edital vai ser de 400 mil, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Se ele comprar uma passagem de última hora e essa passagem custou 3.500, isso não é um problema para a agência, entende? Desde que ele não extrapole o que está no contrato, que foi 400 mil. Então, ele tem essa margem de negociação, entendendo que, até respondendo uma pergunta de um colega que mandou aqui também sobre a oscilação, né, dos valores. Então, ele trabalha em cima
A maioria, tá? A maioria dos órgãos faz isso. Trabalha em cima dessa flexibilidade de preços, tá? Dessa tarifa flutuante, como o nosso amigo perguntou aqui. Então, não é um problema, porque é uma responsabilidade dele na hora que ele faz o edital. Entendi. Entendi. Então, vai ser baseado no valor da Soloco, né? Da licitação. Se ele faz a Exatamente. base de 200 mil, quando ele chegar A perto gente dos 200 chama, mil, cabe a gente falar, sinalizar isso, que a cota em questão de valor já está se excedendo ou está perto de exceder. Quer falar, Cici? a gente chama geralmente esses valores de valor global. Isso. Quando né, a gente chama de valor global, ou seja, ele tem um valor global que ele vai utilizar, por exemplo, num período de 1 ano. Esse 1 ano que vai ser utilizado este valor, vai controlar. Tu, como agência, tu vai controlar. Se chegar um dia, não sei se eu estou entrando um pouquinho mais a fundo, não sei se você pode até me dizer, Pode falar. se chegar 6 mil de valor, aí é 25% do valor, mas o que vai ser trabalhado é no valor global, Isso. entendeu? Ok, Marcelo? Tem órgão que chega a fazer uma emissão de extrato também, né? Não é todos, mas tem uns que postam que a empresa tal já forneceu tanto por cento do valor, já foi consumido tanto. Meio raro isso, mas tinha empresa que geralmente tinha esse costume. Tinha órgão público, na verdade, né? Tinha esse costume. Tem mais uma pergunta, o Emerson quer fazer uma pergunta, Nathan. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Eu iniciei tem pouco tempo, né, nessa área de licitação. Inclusive, Legal. na semana passada, eu até participei de um processo de dispensa. E o que aconteceu comigo foi o seguinte: no edital, lá falava que o voo tinha que ser na parte da manhã. Então, assim, a gente foi e colocou até um voo da Gol, e o voo da Gol era até 4h40. Cara, e assim, o pessoal acabou que, assim, nós ficamos em terceiro, o primeiro e segundo foi desclassificado, chamaram a gente, e assim, eles simplesmente chegaram e falaram, ó, tem que ser o voo de 5 horas, que era até um voo da TAM. Esse voo de 4h40 da Gol não atende, tem que ser a partir de 5 horas, e bater o pé. Já aconteceu caso semelhante com vocês, porque, assim, acabou que a gente não conseguiu, porque, de fato, esse voo da TAM, que era 5 horas da manhã, já subia muito o preço, entendeu? Nathan, vou responder, que eu acho que é mais operacional. Pode Emerson, responder. nunca passamos por isso da pessoa dizer qual é o voo, tá? Eu entendo que dispensa, como é mais curto, mais rápido, eu quero 10 voos, sei lá, Manaus, São Paulo. Pode ter essas especificidades aí. Agora, dica que eu te dou, se isso não estava escrito na licitação, até se a Cici quiser falar também, que agora eu sei que ela gera editais, se isso não está no edital, amigo, pode entrar com o jurídico aí, porque é bem questionável. Se não está escrito no edital que a passagem é da Latam às 5 horas da manhã, e está escrito que é no período da manhã, você tem grandes chances aí de contrapor esse ponto, tá? Exatamente. Eu acho que geralmente isso acontece, sim. Geralmente acontece, já aconteceu muito comigo. Quando é um presidente, quando é alguém assim, um E secretário, alguma coisa do tipo, que eles querem porque querem o voo, né? Mas eu acho que isso é uma questão mais de operacional mesmo, na questão de conversa, né? De jogo de cintura no momento, entendeu? Mas no caso aí, eles nem quiseram, assim, não houve nenhum bom senso. A gente falou, pô, gente, a gente tá falando de voo de 4h40. Eles, não, tem que ser a partir de 5 20 horas. minutos, 10 minutos Mas se tiver no edital, realmente não tem saída. Se eles Não, pediram Mas isso. eles penalizaram? mas aí que tá, não estava no edital, entendeu? Essa que foi a Não, discussão. aí. Mas aí Teve. teve alguma penalização, teve alguma consequência para a empresa, para a agência? Não, aí simplesmente desclassificaram, porque a gente falou, não, a gente
Com o voo de 5 horas eu não consigo. Aí acabou que a gente foi desclassificado e aí foi chamar o próximo. Ainda Ah, era na entendi. fase de classificação, né? Ainda Exato. fase de classificação, entendi, tá. Emerson, eu vou te falar uma coisa. Estamos lidando com pessoas, tá? A Cici bem pontuou aí. Tem que ter um jogo de cintura e, às vezes, não tem flexibilidade e o pregoeiro tem o poder. Então, se ele já sabe o que quer, se ele já entendeu, infelizmente, amigo, a gente passa por outros pontos aqui que faz parte. Depois eu te conto mais no privado. Show. Então, alguém quer tirar mais uma dúvida? Jaqueline. Não, era só adicionando mesmo o comentário que o Emerson falou, desse pregão. Até cheguei a ligar para lá para poder questionar, porque não estava em edital. Foi só foi falado que tinha que ser esse voo de depois das 5 horas. E não teve como fazer a condutora mudar de ideia. Ela foi desclassificando todos até chegar ao que ela queria. Ah, você participou do mesmo, que interessante. Caramba, então realmente foi sério. Pessoal, é que assim, eu sempre falo para o Natan, quando é alguma coisa nesse sentido, a gente pode tentar entrar com recurso e tudo mais. Agora, se o valor for muito baixo, o pregoeiro já sabe que a pessoa, né, as agências não vão ficar lutando muito, ele desclassifica e acaba que fica por isso mesmo. Infelizmente, tem desse tipo de injustiça, na minha opinião, tá? Até nesses editais, quando é coisa meio dúbia, eu sempre procuro olhar o esclarecimento e às vezes eu fico até nervoso, porque às vezes o esclarecimento que é o próprio pregoeiro que responde uma dúvida contradiz o edital. Aí o que Exatamente. eu sempre procuro me basear, o que sim, o documento que geralmente tem mais peso na licitação, é o documento, não é todo edital que fornece, não é todo órgão que faz, que é o termo de referência. Sempre quando eu vou fazer um recurso, uma coisa do tipo, eu uso o termo de referência para dizer, olha, esse daqui está lá dizendo que é isso, então está dizendo X, não pode ser Y, né? Mas esse caso aí, se realmente o edital, se ele não especifica assim de uma certa forma clara, não, o voo tem que ser após as 5 da manhã, realmente foi um erro da pregoeira ter feito essa desclassificação. Ele tem que ser, ela pode exigir várias coisas, mas ela tem que estar no edital, tem que estar por escrito isso. Exato. Princípio da gestão pública, né? Tudo tem que estar escrito ali para que seja cumprido. Pessoal, eu acho que a gente vai ter que ter um Licitações 2, tá? Uma outra aula, porque o pessoal tá aqui mandando até no privado também. Tem outra dúvida ali, Alan. Tem outra dúvida, né? O Caê Torres ali perguntou o prazo de pagamento. Tá. Natan, eu vou puxar aqui e responder as dúvidas, a gente já caminha para o final, tá bom? Tá ok. Pessoal, prazo de pagamento, tá até aqui na tela. Eu falei, Natan, vamos por o zero, mas por vários asteriscos, só que faltaram os asteriscos ali, mas a gente vai falar na aula para se redimir. Então, por que é importante a gente discutir sobre licitações, né? Então, licitações não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, você pode trabalhar com contratos aí de 5 anos, você pode trabalhar com prorrogações, você pode melhorar margens durante a execução do contrato, através de ajustes ali do IPCA e tudo mais, da inflação. Então, tem uma série de pontuações, tá? Pode te gerar mais receita, te gera uma recorrência. E aí, respondendo a pergunta do colega, qual que é o prazo? O prazo de pagamento, geralmente, no papel, são 30 dias. Então, tá lá, 30 dias o prazo para pagamento, tá? Alan, existe atraso? Existe. Não vou mentir. Tem órgãos que pagam muito bem, tem órgãos que pagam antes do prazo e tem órgãos que atrasam, tá? Posso aplicar multas e juros? Só se tiver no edital, só se tiver no termo, só se tiver no contrato, tá? E a inadimplência? A inadimplência é um pouco mais difícil, tá? Por quê? Você pode até demorar, você pode até ter, vamos dizer assim, os atrasos recorrentes, mas, por lei, uma vez que você executou aquele serviço, está legalizado dentro da execução, que foi gerado ali a nota de empenho,
você tem direito a esse recebimento. Então, a inadimplência não é atraso, tá, pessoal? Atraso tem e é comum. Agora, a inadimplência é que você tem esse poder de receber. E como você está trabalhando com gestão pública, se torna, de certa forma, possível, muito mais possível de que seja recebido esse valor, tá? Então, não posso entrar aqui agora em todas as formas, mas você tem meios jurídicos de buscar esse recebimento aí, ok? O pessoal está precisando sair, Paulo, beleza? Eu vou só concluir aqui, pessoal. Bom, e aí o Natan, nosso colega aqui, trouxe essas explicações. Gente, eu sei que a gente tenta fazer em 1 hora, mas o assunto é muito interessante. Eu acho que quem participa, quem quer participar, todo mundo tá buscando mais conhecimento, isso é muito legal. Me coloco à disposição, tá? E como é que eu reduzo erros aqui na minha agência? Eu uso o Natan, tá? Então, o Natan é a nossa parceria, temos um contrato, e o que o Natan faz por nós? Ele seleciona todos os editais, ele minimiza e reduz esses problemas que nós já vamos passando para ele. Então, Natan, o edital não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode trazer esse tipo de informação, ou não pode constar esse regramento. Nossos percentuais são esses, nossas regras são essas, o nosso perfil de cliente é esse. Então, o Natan faz todo esse compilado para a gente, e ele já participa, executa e conversa com os pregoeiros, enfim, ele faz toda a gestão da licitação para a gente, tá? Então, é assim que nós reduzimos erros, através da experiência que o Natan e o seu time traz para a nossa agência. E aí, eu quero abrir para dúvidas, para quem tiver, só para a gente concluir há mais 5 minutinhos, e falar que a gente fez uma parceria com o Natan, para quem quiser, se vocês tiverem interesse, que é juntar o nosso sistema com a consultoria do Natan. Eu não vou conseguir falar aqui todos os detalhes, mas quem tiver interesse, nos procure, que esse combo aí de sistema, consultoria e entrada, mesmo para quem, eu sou urgência, estou começando agora, quero participar, é totalmente possível e é totalmente viável, tá? Então, a gente fez isso daí, acho que era até para a gente ter um pouquinho mais de tempo para conversar, mas sintam-se à vontade, estão todos no grupo, a gente pode trocar mais ideias. Vou colocar o Natan lá também, para vocês irem trocando papo com ele e a gente evoluindo, tá bom? Então, fica aqui o jabá do final da aula, para quem tiver interesse, como é que eu participo de maneira segura e transparente, consciente, e evito os erros que a maioria das agências cometem, tá? Então, a gente está entregando para vocês aí um combo, um compilado de possibilidades para quem tem interesse. Ok? Pessoal, é isso. Vamos para as últimas dúvidas. Diga lá, Cici. Você fecha, então. Ai, gente. Olha, a licitação é um campo muito bom de trabalhar, Legal. né? É um campo, se a gente souber fazer o trabalho, a gente ganha dinheiro. Dá para ganhar dinheiro, a gente tem que ter pé no chão, tem que ter serenidade, ter profissionais, e a gente consegue, sim, ter um bom rendimento. Viu? Também, o que eu puder ajudar, é só me chamar que eu estou à disposição, né? E para Legal, trocar muito experiência também, né, gente? legal. E não foi combinado, né, Cici? Você falou lá que trabalhava com licitação, eu guardei a informação e estamos aqui. Muito bem, obrigada. Show, muito bom. Bom, pessoal, alguém quer trazer mais algum ponto? Quer falar mais alguma coisa? Estão mandando parabéns aqui, Caroline, Caia Tours. Gente, estamos juntos. O grupo é justamente para esse tipo de conversa, para esse tipo de entrosamento, para esse tipo de papo. É um assunto muito extenso, não dá para a gente falar em 1 hora, é realmente só uma troca de ideias, mas a gente está lá no grupo à disposição para
falar, para conversar, enfim, contem com a gente. Natan, quer falar alguma coisa? É isso aí. A hora que quiser qualquer dúvida, né? Eu acho que o Alan vai me colocar no grupo lá. Qualquer coisa que estralar que não lembrou no horário aqui dessa videoaula aqui, quiser perguntar no grupo, pode contar comigo. Legal. Gente, se ninguém tiver mais dúvidas, a gente fecha por aqui. Todo mundo vai jantar, dar uma descansada, né? Que a gente merece. E é isso. Obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente vai ter outra aula. Aliás, semana que vem vai ser bem legal, viu? Já vou antecipar aqui, agora que acabou. Vai ser uma rodada de negócios. Então, não vai ter aula, vai ser uma rodada de negócios. Então, eu vejo que todo mundo está ali, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou desenvolvendo um sistema, eu vendo isso, eu vendo milhas especiais, eu vendo um projeto, eu trabalho com licitações. Então, todo mundo vai ter um momento para poder falar sobre os seus negócios, e aí a Cici fala de como ela trabalha, eu vejo se isso me interessa, eu já me comunico com a Cici vê com que eu trabalho, interessa para ela, ela já vem me comunicar, e a gente vai tentando fortalecer a nossa rede, porque é isso que queremos, né? Todo mundo juntos, trabalhando aí para crescer, que é no que eu acredito pessoalmente. Tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, boa noite, tudo de bom. Até semana que vem. Boa noite a todos aí.